Uns dias atrás, eu tava voltando pra casa depois de uma sessão de acupuntura, tranquilo, relaxado, que era uma coisa que eu tava precisando muito aquela semana. Até que no meio do caminho, um carro da Polícia Militar começou a seguir o carro de aplicativo em que eu tava, pedindo pra gente parar. O motorista parou e 2 policiais desceram da viatura, gritando pra gente sair do carro, com 2 fuzis apontados pra gente. Enquanto eu estava sendo revistado daquela forma nada simpática, o policial gritava comigo perguntando por que eu estava nervoso, como se ele não tivesse com um fuzil apontado para mim. E eu tive que ter sangue frio, controlar as minhas emoções, controlar o meu nervosismo e fingir uma expressão de tranquilidade, uma expressão de normalidade, como se aquilo ali fosse uma situação natural, tranquila, corriqueira e cotidiana. Vocês devem imaginar que na hora, para mim, acabou tudo, né? Acabou o sentimento de relaxamento, de tranquilidade, o sentimento de alívio que eu consegui com aquela sessão de acupuntura que eu faço um esforço para conseguir pagar. É muito doido porque quando uma situação dessas acontece, o primeiro pensamento que passa na nossa cabeça é que, graças a Deus, não aconteceu nada grave e que pelo menos eu tô bem. Só que até esse pensamento é uma camada de naturalização e de normalização dessa realidade. Primeiro porque na real é grave que esse tipo de situação aconteça com tanta banalidade. E segundo porque eu não fiquei bem, eu não tô bem. Eu saí dali tremendo completamente, com a minha cabeça mergulhada num turbilhão de pensamentos, me preocupando principalmente com o fato de que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu e provavelmente também não vai ser a última vez. Aí o que tá me pegando desde esse dia é pensar no peso do esforço que a gente tem que fazer para se cuidar numa sociedade que persiste em continuar adoecendo a gente todo dia. Outro dia eu passei aqui por um tweet que falava um pouco nessa direção, apontando como se difunde hoje a ideia do autocuidado, na mesma medida em que desaparecem os movimentos de comunidade. Tipo assim, cuide de você porque ninguém mais vai e se você não tá bem, a culpa é só sua. Eu acho que essa é uma provocação importante pra gente pensar, porque a gente tem falado cada vez mais de depressão, ansiedade, burnout, doenças psicossomáticas, até mesmo de alcoolismo, dependência química. E eu acho que a gente até entende o quanto esses problemas têm ligação com a dinâmica da sociedade em que a gente vive. Mas mesmo tendo essa compreensão mais ampla, muitas vezes as respostas que a gente tem para oferecer para esses problemas ainda são essas respostas muito individualizadas. O que às vezes pode ser frustrante porque deixa a gente com essa sensação de que talvez não exista agulha de acupuntura no mundo para realinhar os chakras e curar as feridas que o racismo ou a LGBTfobia seguem provocando na minha vida todos os dias. Isso vale para a sociedade como um todo e para realidades que chegam a ser muito extremas dentro do contexto de desigualdade que a gente tem no Brasil. O Lucas Veiga, que é um psicólogo maravilhoso que eu acompanho aqui, que fala sempre sobre esse assunto, tem uma frase num post antigo que eu acho muito marcante. É que não há terapia capaz de reduzir a ansiedade de uma mãe que não sabe se vai ter de dar o que comer aos seus filhos. Então eu fico pensando em quais estratégias a gente pode adotar para sair dessa lógica que é neoliberal, individualizante, e entender que questões como segurança alimentar, moradia digna, direito à terra, cultura, trabalho, educação, mobilidade urbana, livre exercício da sexualidade, todas essas questões são sobre justiça social, mas elas também são sobre saúde, porque elas têm a ver com o nosso bem viver. Pelo mesmo caminho, também não dá para falar de promoção da saúde sem falar no enfrentamento do racismo, da misoginia, do capacitismo, da LGBTfobia, que são opressões que nos matam, mas mesmo quando não matam, elas também geram uma quantidade enorme de sofrimento e de adoecimento. E a gente precisa romper com esse ciclo. É evidente que é muito importante cuidar de si, fazer a nossa terapia, nossa acupuntura, nossa meditação, yoga, atividade física, o que a gente puder. Mas nada disso está descolado de um esforço constante de transformação da sociedade de forma bem mais ampla. E se a gente não tem como mudar isso tudo hoje, agora, com a rapidez e com a urgência que seriam necessárias, que pelo menos a gente pense na construção e na manutenção de outros vínculos que são importantes e que a gente nem sempre pensa o quanto estão ligados à nossa saúde. Vínculos com as nossas relações, com as nossas amizades, com as nossas redes de apoio e de afeto, vínculos familiares, comunitários, religiosos e inclusive a nossa organização e articulação política em grupos, coletivos e movimentos sociais. Como disse aqui outro dia a Jenny Nunes, que também é psicóloga, toda saúde é coletiva.
Que a gente encontre por aí pelo mundo pessoas e comunidades com quem a gente possa experimentar vínculos potentes e inventar novos modos de vida, na contramão dessa sociedade que não só nos adoece, como também nos isola, por saber que a solidão nos enfraquece e por saber principalmente que é só na coletividade que a gente vai conseguir curar as coisas que realmente precisam de transformação.